Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós uma vez mais com alegria renovada para o estudo de obras póstumas, livro de Allan Kardec, não publicado por Allan Kardec, mas compilado por Amélie Gabrielle Boudet, de inúmeros escritos, estudos feitos por Allan Kardec e que foram publicados então a posterior do desencarne de Allan Kardec, como o próprio nome diz, obras póstumas, ou seja, obra depois que a pessoa desencarna. Vamos então dar continuidade ao estudo do capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Nós estamos estudando o resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico. Regeneração da Humanidade é o título, Paris, 25 de abril de 1866. Vamos então à última parte desse resumo, onde nós temos aqui 3 parágrafos muito interessantes, que é exatamente a conclusão desse resumo. Vamos à leitura, então. Dentro em breve surgirão campeões que em voz alta se proclamarão tais entre os de maior consideração e mais acreditados, os quais, com a autoridade de seus nomes e de seus exemplos, o apoiarão, impondo silêncio aos que o detratem, pois ninguém ousará tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e aparecerão quando for chegado o momento oportuno. Até lá, bom é se conservem afastados. Aqui, meus irmãos, nós temos na mensagem uma clara alusão àqueles que realmente serão os verdadeiros chamados campeões aqui na mensagem. Eu acho que nós podemos entender que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros espíritos superiores, os verdadeiros espíritas, como ele fala aqui na mensagem, o resumo nos mostra que eles devem se manter em silêncio por enquanto. Então, naquela época, existiam esses bons espíritos já encarnados, reencarnados, melhor dizendo, mas eles não iriam se manifestar de forma ostensiva. Eles iam aguardar, vivenciando ali no seu mundo, e depois sim, quando fosse o momento, eles iriam se mostrar. E esse se mostrar, é claro, no sentido de aparecer, de revelar-se, revelar as suas obras, não no intuito de aparecer de forma vaidosa, prepotente, não, nada disso. Mostrar as boas obras que um cristão deve fazer a serviço do Cristo. Então nós vemos, principalmente aqui no Brasil, vários ícones que apareceram, vários espíritos que apareceram, e na semana passada nós tivemos aí a lembrança do desencarne ou da desencarnação de Chico Xavier, no último dia 30, onde esse é um dos espíritos que, na minha opinião, vieram para mostrar essa nova geração. Além de Chico Xavier, outros mais vieram, e não só dentro da doutrina espírita. É claro, em todos os setores, Deus envia seus mensageiros, seus missionários, para que possam ir abrindo caminho para o verdadeiro mundo cristão, mundo de Deus. Vamos dar continuidade então aqui ao texto. Diz ele: dentro em pouco também vereis as artes se acercarem dele, que ele
eles dizem aqui, é o espiritismo, né? Como de uma mina riquíssima, e traduzirem os pensamentos e os horizontes que ele patenteia por meio da pintura, da música, da poesia e da literatura. Já se vos disse que haverá um dia a arte espírita como houve a arte pagã, a arte cristã. É uma grande verdade, pois os maiores gênios se inspirarão nele. Em breve, vereis os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete. Nós temos aí, principalmente na atualidade, uma gama muito grande de artistas espíritas. E como diz aqui o estudo em questão, vários tipos de artistas, não só na música, mas também na escrita, né, na literatura, nas artes tipo pintura, entre outras artes. Nós vemos uma explosão da arte espírita e muitas vezes até causando muito espanto em muita gente, porque a arte espírita ela permeia toda a cultura, e cada vez mais nós vamos vendo essa arte indo para vários lugares. Eu fui visitar uma amiga, inclusive, em Petrópolis, e ela tinha lá algumas pinturas, alguns quadros, e ela não é espírita, ela, não sei nem qual a religião dela, se ela tem alguma, e tinha lá pintura psicopictoriografada, é assim que se fala, palavra longa, né? Psicopictoriografia. As pessoas até reduziram o nome para pictoriografia, mas é psicopictoriografia, como Kardec coloca no Livro dos Médiuns. E estava lá a obra. Eu perguntei, de quem é essa obra? Aí ela falou assim, não, eu ganhei de presente e tal. Aí eu falei, essa é uma obra mediúnica, que ela sabe que eu sou espírita. Aí ela falou, tá, e mudou de assunto, claro, né? Então, mas uma pintura belíssima, e a gente percebe que essa arte, como disse, ela vai invadindo muitos lugares, e é como fala aqui o texto, né? Em breve vereis os primeiros esboços da arte espírita, que mais tarde ocupará o lugar que lhe compete. E continuando então a leitura do texto, vamos para o último parágrafo desse texto. Diz assim: Espíritas, o futuro é vosso, e de todos os homens de coração e devotados. Não vos assustem os obstáculos, porquanto nenhum há que possa embaraçar os desígnios da providência. Nós aqui percebemos que o texto ele se refere aos espíritas, ele fala para os espíritas, mas ele coloca um adendo aqui, ó. O futuro é vosso e de todos os homens de coração e devotados. Ou seja, não basta ter um rótulo filosófico ou religioso. O que importa é vivenciar, como a gente fala todas as vezes, em todos os programas. O que importa é vivenciar a doutrina espírita, vivenciar os seus ditames, aquilo que ela nos ensina, aquilo que ela nos mostra que realmente é o caminho correto a seguir. Quando a gente aplica a doutrina espírita na nossa vida, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais feliz, a gente se sente mais útil, não é? E é por isso que a gente precisa continuar buscando estudar e colocar em prática dentro de nós, em nossas vidas, no nosso dia a dia. Continuando então o texto: trabalhai sem descanso e agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. Vejam, trabalhar sem descanso não é que vamos trabalhar sem dormirmos ou sem repousarmos alguma coisa, não. Trabalhar sem descanso é sem deixar que os desgostos, os insucessos, as dificuldades possam nos paralisar. É trabalhar sem perder o rumo, é trabalhar sem
deixar de continuar trabalhando. É claro, é óbvio que nós precisamos de descanso. O corpo físico precisa do descanso, precisa de uma noite boa de sono, precisa de uma conversa agradável com amigos, precisa de várias coisas que cada um de nós, né, na verdade, tem de necessidades. A gente tem necessidades diferentes, cada um de nós tem necessidades diferentes. Nós somos pessoas diferentes, somos espíritos diferentes, com uma bagagem muito grande do passado. Então, não adianta falar, o que é bom é fazer isso. Nem sempre. Para um pode ser bom, para outro não. Se eu tiver que fazer alguma coisa que me desagrade, vai ser penoso e eu não vou fazer direito, não vou fazer com gosto. Agora, tem que ser alguma coisa que me agrade. Por exemplo, a gente tem o trabalho lá no Caminho do Senhor, em Guaratiba, do Educando Corações. Nessa época a gente não tem feito, vamos retomar, se Deus quiser, a partir do mês de agosto, para finalizar o ano. E nós acordamos bem cedo, né? Por volta de 5h20, para podermos estar lá por volta de 7 e pouco, para prepararmos o café da manhã. Aí, confesso, no início era difícil. Aí você vai se acostumando, vai gostando, vai sentindo prazer. Depois, nem acordar cedo no inverno, a gente sente um pouco, mas depois, quando a gente está lá no trabalho, é muito gratificante. Então, a gente precisa encontrar prazer naquilo que a gente faz. E fazer o trabalho que o espírita faz, que deve fazer. E outra, ele aqui não está se referindo ao espírita apenas como rótulo, mas sim o espírita que vivencia o espiritismo. É como Kardec define lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17, Sede Perfeitos, quando ele fala dos bons espíritas, no item 4, lá no finalzinho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, é esse o espírita que ele se refere nesse texto. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mas este é o programa Luz na Penumbra e estamos estudando o livro Obras Póstumas, no capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, e nós aqui estamos com o estudo do resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico, Paris, 25 de abril de 1866, o título é Regeneração da Humanidade. Nós já estamos no último parágrafo deste resumo para entendermos melhor a questão da regeneração da humanidade, da nova geração, onde ele está falando exatamente que a nova geração é composta de espíritos mais maduros, mais evoluídos, mais comprometidos com o planeta de regeneração, o planeta que realmente todos nós queremos habitar, que esperamos que ele aconteça logo, mas, como sempre falamos, não é esperar que ele venha, como quando a gente está no dia 31 de dezembro de cada ano e a gente espera que o ano seguinte nos traga coisas boas. Não, nós é que devemos levar coisas boas para cada momento em que nós estamos vivendo e em cada local que nós estamos vivendo. Nós temos que fazer esse trabalho aqui, como disse no texto, ele diz: trabalhai sem descanso e agradecer a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. Trabalhai sem descanso significa sem perder tempo. Trabalhar sem descanso é sem esmorecer, sem desistir, é continuar sempre. Continuando o texto, então. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos
pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Enquanto nós estivermos aí achando que por erguermos a mão e dizermos sou cristão ou sou espírita, vamos realmente merecer um planeta regenerado, nós estamos totalmente equivocados. Nós vamos merecer o planeta regenerado se estivermos trabalhando na obra, se estivermos nos devotando, tanto internamente quanto externamente. O externo vai ser o reflexo do interno. Se eu fizer a obra dentro de mim, a reforma necessária que preciso fazer em mim, o externo vai ser apenas a aplicação daquilo que tenho dentro de mim. Eu vou ser naturalmente bom, eu vou ser naturalmente cristão, eu vou ser naturalmente espírita. Eu vou realmente vivenciar esse Evangelho de Jesus, essa doutrina maravilhosa, porque eu estarei reformado intimamente e não serei apenas aquele que estuda, vê que o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, e vivencia. Eu preciso vivenciar o Evangelho de Jesus, eu preciso vivenciar os ensinamentos espíritas. Se não, meus irmãos, o que vai acontecer se eu continuar no planeta de regeneração e não estiver empenhado no trabalho de fazer essa transformação no mundo? Eu não vou merecer estar nesse planeta de regeneração, e podem ter certeza, não tem como pagar propina para Deus, não. Nós não podemos achar que vamos corromper Deus, ou os bons espíritos, aqueles que trabalham pela transformação do planeta, não. Só estará nesse planeta de regeneração aqueles espíritos que merecerem estar aí. Enquanto eu não merecer, eu não poderei estar nesse planeta. Então eu preciso fazer esse trabalho dentro de mim, assim como cada um de vocês precisa fazer esse trabalho dentro de vocês. É fundamental que nós façamos isso. E quanto mais espíritos estiverem empenhados nessa transformação, vejam como a gente sempre repete, não é sermos já espíritos superiores, não. Isso não acontecerá. Nós continuaremos fazendo mal, porém o mal pela ignorância, não o mal com vontade de fazer o mal. Então é preciso que nós analisemos bem tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos e falamos, que são realmente resultado dos nossos pensamentos. É por isso que dizemos sempre que enquanto nós não tivermos trabalhado dentro de nós, um planeta de regeneração dentro de nós, não mereceremos um planeta de regeneração fora de nós. Vamos continuar o texto. Felizes dos que sucumbirem nessa luta contra a força. A vergonha, ao contrário, esperará no mundo dos espíritos os que sucumbirem por fraqueza ou pusilanimidade. E aí a gente tem que fazer uma pausa, né? Um parênteses, melhor dizendo, para explicar que pusilanimidade é exatamente fraqueza de ânimo, falta de energia, de firmeza, de decisão. É aquilo que lá no Apocalipse Jesus fala: quem dera fores quente ou frio, porque se fores morno, te vomitarei das minhas entranhas. É ser realmente alguém de decisão, de firmeza, com energia. Mesmo que algumas vezes nós fraquejemos, mas a gente tem que erguer a cabeça e continuar, porque a luta íntima é uma luta difícil realmente, não é uma luta fácil. Aí continua o texto dizendo exatamente das lutas. Ele diz assim: as lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. É claro, se nós observarmos a população mundial, não só no Brasil, mas a população mundial, ela engordou de uma maneira geral. Não estou falando de A, B ou C.
de uma maneira geral, a população engordou. Por quê? Hoje em dia você tem controle remoto para tudo, né? Tem o celular. Dificilmente a pessoa precisa levantar de um sofá para trocar de canal, não tem mais, né? Trocar de canal para atender o telefone, etc e tal. Então, a gente está ficando cada vez mais sedentário. E, ao contrário, quando nós temos que trabalhar, que dar duro, que caminhar um longo trecho, que subir escadas, etc e tal, nós nos mantemos em forma. E aí a gente tem, claro, controlar a alimentação, etc e tal, tudo isso que você já sabe. Mas esse programa não é um programa de ensinar ninguém a manter a forma física, mas sim fazendo um paralelo, né, entre o corpo físico e a alma. Vou repetir aqui o que disse no texto. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. Continuando, o contato com o mal faz que melhor se apreciem as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se entregaria a uma despreocupação funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Aí está o texto por completo e que nos mostram onde nós precisamos trabalhar. Não é simplesmente trabalharmos o exterior. O exterior é muito bom que nós trabalhemos, mantemos um corpo saudável, um corpo físico saudável, mas é o interior que faz com que o exterior fique belo ou feio. É o interior que faz com que o exterior projete coisas boas. Quando nós somos melhores interiormente, o nosso exterior fica belo. As pessoas nos admiram, as pessoas querem estar na nossa companhia. É por isso que todos os dias eu procuro ser uma pessoa melhor para todos aqueles que me rodeiam. Consigo? Não. Mas como eles falam, é uma luta constante para que nós possamos nos aperfeiçoar, nos melhorar, para que nós possamos sermos realmente espíritos melhores. Lembro-me de uma passagem, de uma mensagem, enfim, de um pensamento, que dizia o seguinte: pedi a Deus paciência e Ele me deu pessoas difíceis para conviver. Pedi a Deus força e Ele me deu obstáculos para transpor. E por aí vai. Quer dizer, muitas vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, que Deus não gosta da gente, porque eu só vivo com dificuldades, só vem pessoas negativas viver comigo. E aí eu sempre faço essa pergunta, conversando com a minha esposa, muitas vezes a gente fala sobre isso. Às vezes você fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que aturar essa pessoa. Se a gente não merecer uma pessoa melhor, a gente não vai ter a pessoa melhor. Nós queremos pessoas melhores do nosso lado e nós mesmos não fazemos o trabalho que devemos fazer dentro de nós. Aí fica difícil, né? A gente pede a Deus uma coisa, mas a gente não faz. Nós não fazemos a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer por onde merecer realmente pessoas melhores convivendo conosco. Não é simplesmente fechando a porta, se mudando, não dando atenção a certas pessoas, pedindo a Deus, Deus, faz com que ela viaje para bem longe. Não, vai aparecer uma outra pessoa igual ou pior àquela. Então trabalhemos dentro de nós para merecermos realmente o externo. O interno, ele reflete no externo. Então vamos fazer esse trabalho. Meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, mas não desligue o seu rádio, não deixe a internet, porque vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e com o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos juntos mais uma vez e chegando aos seus lares através desse programa, Luz na Penumbra, no qual nós desenvolvemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. E a lição de hoje é a instrução do Espírito Bernardin, é um espírito protetor, chegou em Bordeaux em 1863. E o tema é: deve-se pôr fim às provas do próximo? E para realizar essa reflexão e esse estudo, temos, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa. E na supervisão técnica, o nosso querido Pablito, como nós o chamamos aqui. Então, Tony, olá, tudo bem? Tudo bem, Marta. O que você pode nos dizer sobre isso? Isso aqui é uma dúvida que às vezes ocorre, né? No nosso meio. As pessoas até, elas ouvem, vamos dizer assim, a informação trazida pela doutrina a respeito da lei de causa e efeito, das provas e expiações, das consequências das coisas que nós fazemos indevidamente. Tudo isso elas ouvem, então isso vira um conceito quase que matemático. Fez assim, vai acontecer assim. Plantou isso, vai colher isso. Isso é correto. Então, se você toma isso ao pé da letra, quando você vê uma outra pessoa, o próximo, como se diz, né, sofrendo, passando por provas, expiações muito drásticas, ocorre muitas vezes às pessoas essa dúvida. Bem, se eu for lá socorrê-lo, cessar essas provas para ele, impedir que ele continue sofrendo, eu estarei interferindo na lei de Deus, na lei do retorno, na ação e reação. Isso até é compreensível que as pessoas pensem assim. Se ela usar o raciocínio muito matemático, cartesiano, objetivo. Mas a vida não é exatamente assim, né? Quer dizer, eu costumo dizer sempre, né? O universo, ele não é matemático rigorosamente falando. Ele é quântico, ou seja, as coisas mudam conforme a situação, conforme o observador, o comportamento das coisas mudam, né? Então a pessoa tem que usar dentro de si a misericórdia que nos é pedida por Deus, por Jesus, na sua bem-aventurança, diz lá, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então, quando nós virmos uma pessoa nesta situação de sofrimento, de aflição, o primeiro pensamento é a misericórdia. Não vamos discutir agora essa lei de Deus, lei do retorno, lei de causa e efeito. Isso não é um problema. O problema é que o irmão está sofrendo e meu coração diz que eu tenho que ajudá-lo. Ué, claro. Se vai ocorrer depois alguma coisa contra mim, isso é um problema que eu vou discutir depois com a lei. Em princípio, eu vou salvar a pessoa. Claro. Eu vou deixar a pessoa, está vendo que ela vai ser atropelada, eu vou deixar ser atropelada? Então eu vou lá e puxo para cá, eu empurro. Isso. Às vezes, mesmo que eu que acabe me ralando todo, isso acontece. Você vai evitar uma coisa drástica com alguém, acaba você se machucando. Mas nós temos que usar o nosso instinto, que é praticar misericórdia. Então a pergunta que ele faz aqui, eu acho que Kardec fez a pergunta, deve-se pôr termo às provas do próximo quando possível, ou se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Imagina se uma mãe ia deixar o filho estar sofrendo porque a lei de Deus diz que ele fez uma coisa errada no passado e hoje está pagando. Imagina. Não tem condição. Então, é apenas a pessoa se precipita, o primeiro raciocínio que vem, ela usa. A gente tem que sempre ponderar. O primeiro raciocínio, muitas vezes, não é o mais indicado. Tem que ponderar e sempre buscar a solução naquele parâmetro que eu digo sem você, no molde. O molde o quê? É amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, isso está acima de tudo, acima de qualquer conceito.
Eu acho que o Bernardão vai nos falar sobre isso. Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estáis nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, pois poderiam acarretar funestas consequências. Pensam alguns que, uma vez que se está na terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Há outros que chegam ao ponto de acreditar que não só não devem fazer coisa alguma para atenuar, mas ao contrário, que devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, eu diria entre aspas aqui, né? Pungentes, né? Tornando-as mais vivas. Nossa. Grande erro, sim. Vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Aí que é o problema. A gente não sabe um segundo depois o que vai acontecer, por isso que eu digo, o universo é quântico. A maneira de olhar já muda tudo. Então, a gente não sabe. Sabeis até onde elas devem ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal de vossos irmãos, não irás mais longe. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que a sua justiça abrirá. Não digais, pois, quando virdes atingidos um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizeis ao contrário. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para eu suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se não poderão ajudá-lo, vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, ou meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não pôs em minhas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Então a gente não tem condições de saber o que vai acontecer um segundo depois. Não sabemos o que Deus está programando para nós. Não sabemos se ali é a hora de terminar, porque todo mal um dia termina, todo sofrimento um dia acaba. E quem sabe não é aquela hora que tem que acabar. E quem sabe que é porque você estava nas circunstâncias ali, Deus escolheu você para ser o agente de cessar isso. Então, se você usar a sua misericórdia, seu amor ao próximo, em primeiro lugar, o primeiro pensamento que vem é este. Eu sou o agente de Deus para terminar a prova dele. Se a prova dele tiver a continuar, ou eu vou falhar na minha ajuda, pode acontecer, eu tento ajudar, mas não consigo, então ele continua sofrendo, ou eu cesso aqui e amanhã ele começa provocado por outra situação, mas aí não é mais problema meu. Claro. Então o primeiro pensamento que vai vir é esse: você está realmente imbuído do amor de Deus no seu coração. Agora, se você acha, não, deixa rolar que eu tenho que sofrer, no fundo, é que você se compraz daquela situação. Porque acha que a pessoa merece. Se aconteceu isso é porque merece, porque ele fez alguma coisa. Tá bom, ele fez alguma coisa, ele merece, mas não é da sua conta. Exatamente. O que é da sua conta é ajudá-lo, é sair, tirar do sofrimento. Isso aqui é da sua conta. Claro. O resto não é da sua conta. Então, essa inversão de pensamento é que o Bernardão está nos propondo aqui. Eu acho esse ensinamento, essa proposta, muito incrível, importante. Porque lá no programa Respondendo aos Ouvintes, volta e meia alguém pergunta isso, Marta. Volta e meia, tem gente que pergunta. Entende? Então, talvez as pessoas não tenham lido aqui essa mensagem do capítulo 5º do Evangelho. Mas não precisa também. Basta olhar para o próprio coração, né? E fazer assim, e se fosse meu filho? Eu ia querer que, não, deixa ele continuar sofrendo, porque... Deus que quis assim, eu ia... Azar a Deus, cara, não tem nada a ver com Deus. Eu vou evitar que meu filho sofra. Claro. Não é isso que você faria? Depois eu me viro com Deus lá, dou meu jeito, mas agora não vou deixar meu filho sofrer. Então qualquer um tem que ser seu filho, gente. Lógico. Nós somos todos irmãos. É o teu próximo, né? Então, é só para refletir um pouco mais. Ajudai-vos sempre mutuamente nas vossas provas e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Nós não somos instrumentos de tortura de ninguém. Essa ideia deve revoltar todo homem de coração.
principalmente todo espírita, porque este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento, e que, faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ou seja, mesmo que eu tenha intenção deliberada de impedir as decisões de Deus, será que eu sou tão forte assim que consigo impedir que está determinado por Deus? Mas, claro que não. Claro que então, não. todo o esforço que eu fizer para interferir, se não for da minha... Quer dizer, eu não tiver que interferir, a pessoa tem que continuar sofrendo, não vou conseguir êxito. Mas vale o meu esforço, a minha tentativa, o meu bom coração. Eu estive vibrando para resolver o problema. Isso é que importa. E era isso que se esperava dessa pessoa. Exatamente. Que está ali para ajudar, né? Exatamente. É esse que tem que ser o nosso pensamento. Independente de qualquer... Senão a gente não sairia, como muitos espíritas gostam de fazer, distribuindo sopinha quente para as pessoas de rua. Ele está na rua lá porque quer, porque sofreu. Se ele está porque ele quer, porque ele não quer trabalhar, ele tem que ficar lá com fome. Não, ele está aí porque na outra vida ele fez isso e aquilo, então está passando. Então tem que ficar. Não, a gente não pensa assim. Claro. A gente vai lá e ajuda. Claro. E não estamos nem querendo saber o que levou a pessoa a estar naquela situação, o que ele fez, deixou de fazer. Não é da nossa conta. E a gente também não tem nem capacidade intelecto-moral para saber, de fato, o que gerou aquela prova. Porque você vê no Céu e Inferno, eles falam de uma pessoa, né, que estava lá em condição de rua, né? E, no entanto, não era uma expiação. Era uma prova. O espírito estava já nas alturas. Quer dizer, então, é algo que a gente tem que refletir, né? Então, a gente não sabe se aquele personagem foi algum amigo nosso, algum parente, algum filho, em outras vidas, né? Exatamente. Então, a gente não tem ideia. Então, é bom ajudar. Claro. Por via das dúvidas, vai lá e ajuda, né? Não haveria imenso orgulho da parte do homem acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma da ferida, de aumentar a dose do veneno do peito daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazer cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos irmãos, de acordo com a lei do amor e da caridade. É a lei principal, que está acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Que é isso? É a lei do amor, amar a Deus. É amar ao próximo como a si mesmo. É a prática da caridade. Claro. Se nós vivemos sob esse lema, então é uma coisa inconcebível que passe pela cabeça de alguém que já tenha estudado um pouco dos ensinamentos de Jesus, esse tipo de pensamento. Não tem cabimento. Aquilo que a gente repete aqui sempre, Marta. A gente tem que entender o Espiritismo a partir de uma outra visão, né? Um outro ponto de vista, um outro entendimento. Ou seja, sentir o Espiritismo, como vai falar no capítulo 17, isso, né? Então, por quê? Porque aí nós vamos colocar realmente a energia nossa vai ser baseada no amor, na caridade, no perdão, misericórdia. Então, o nosso instinto vai agir sempre em primeiro lugar com base nesses parâmetros. E não vai agir, muitas vezes, em função do nosso raciocínio, que às vezes pode ser meio torto, das nossas ações intempestivas e que só vão causar problema para nós no futuro. Sim. Se nós deixarmos o nosso coração falar assim, não, aqui eu tenho que ser amoroso, usar o amor, a caridade, a misericórdia, o perdão, aí qualquer que seja a situação, se eu puser o problema dentro desses parâmetros, a solução vai vir. Mesmo que em princípio eu não entenda muito, mas não, vou fazer o que manda o meu coração. Isso que é. Não, a lógica diz que é pão, queijo, queijo. Não. Olho por olho, dente por dente. Não, gente. Calma. Isso é um princípio básico, mas que ele não é inflexível. Claro. Isso é uma diretriz. Agora, cabe a nós, na nossa vivência, na nossa relação entre nós, seres humanos, entre seres aqui encarnados e desencarnados aqui deste planeta, sermos irmãos uns dos outros.
a tendência nossa é, no futuro, praticar a fraternidade. E que é a fraternidade? É o amor de irmãos. Jamais deixaria um irmão meu passar por isso. Está sofrendo, eu deixo rolar, não vou, porque é fraternidade. Acima da liberdade e da igualdade, está lá no disco da Revolução Francesa, acima disso está a fraternidade. Você pode ter liberdade para fazer o que você quiser, mas de repente com algumas pessoas você não vai agir com essa liberdade. Você pode tratar todos com igualdade, ou ser tratado com igualdade, mas muitas pessoas você vai dizer, não, é igual, mas esse aqui não dá. Agora, se você pratica a fraternidade, você vai tratar todos igualmente. Vai tratar todos igualmente. Você não vai ver diferença. Não interessa se está livre, se eu estou preso, não importa, é meu irmão. É daquela canção que fala de uma lenda que há sobre um garotinho que estava carregando o outro nas costas, debaixo de neve, e quando ele chega perto de uma igreja que tinha um abrigo, as pessoas dizem, mas vem cá, você fica carregando o seu irmão esse tempo todo na neve, e não está pesado? Não, ele não pesa, ele é meu irmão. É isso mesmo. Entendeu? Então, gente, é a fraternidade. É isso que ele está aqui, por outras palavras, nos conclamando a sermos fraternos. É o que Jesus disse, que queria que nós fôssemos irmãos e nos amássemos uns aos outros, tanto quanto ele nos amou. E mais grave, né, Tony, é a pessoa ser religiosa, né, qualquer religião que seja, e usar esses artifícios para escapar do compromisso, né, de auxílio, de fraternidade. Aí é mais complicado ainda. Fica mais responsabilidade, né, porque qualquer que seja a religião, digamos as cristãs, não vamos falar das outras, estudou isso, está no Evangelho. Exato. Entendeu? Jesus propondo para nós isso, entendeu? Se Jesus fosse pensar assim, não vou curar ninguém, porque toda essa turma que está aí sofrendo está devendo. Ele é cego, ele é coxo, ele é mudo, ele está com lepra, não interessa, ele está aí porque tem que pagar, não. Jesus não perguntou, curou. E a gente sabe, né, por outros relatos, que muitos daqueles que foram curados por Jesus voltaram a praticar as mesmas coisas erradas e voltaram a ficar com a mesma doença depois. Claro. Entendeu? Reincidiram. Mas Jesus não pensou nisso. Não, eu não vou curar porque ele vai voltar para lá e vai voltar para a esbórnia, vai ficar todo ruim de novo. Não, ele curou, independente de qualquer situação. Se vai acontecer depois, aí é problema do depois, não é problema meu, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí, dona Marta. É o que tínhamos para hoje aqui no... É verdade. Esse tema curtinho. Que a gente reflita sobre isso, né? Porque existem muitas situações em que a gente se vê nessa dúvida, né? E são situações em que o Espírito aqui, Bernardin, está convidando para que nós modifiquemos a nossa visão, que ela deixe de ser material e você pense, né, na tua comodidade, né, naquilo que não vai te incomodar, e você pense por uma perspectiva espiritual, que é a da fraternidade. Né? Você vai ajudar porque é um irmão teu, né, perante Deus. Então, que a gente aceite essa proposta que o Espírito nos oferece. Aliás, é a proposta que todos os Espíritos estão fazendo nesse capítulo, né? São mudanças drásticas, radicais, para que a gente, né, como se fosse uma sacudidela, que diz assim, olha, acorda, você tem que mudar essa perspectiva. Então, que todos nós possamos refletir sobre essa dúvida entre ser verdadeiramente fraterno e olhar para o teu lado pessoal, da comodidade, daquilo que não vai te incomodar, que não vai te tirar, né, de dentro da tua comodidade em casa, enfim, que a gente reflita sobre isso, né? O que a gente precisa, como ele disse na mensagem anterior, é que a gente não permita que os nossos corações ressequem, né? Porque se eles ressecarem, com certeza você vai sempre optar pelo mais fácil, né? A lei do mais fácil.
Então, que a gente reflita sobre isso e possa entender, né, a necessidade de ser um instrumento de abrandar a dor, de abrandar o sofrimento e o equívoco, né? Quem sabe com aquela atitude que você tenha, né, amorosa, fraterna, possa auxiliar aquela pessoa que tem um erro grave, né, gerador das provas, que ela repense a vida, né? Repense e possa seguir num caminho bom, positivo, né? Então, é isso, né? É isso. O Bernardin nos propõe esse repensar de visão. Sairmos da visão material, da comodidade, né, do não esforço, para a visão espiritual, que é a da caridade e da fraternidade. E lógico, como você bem contou na história, quando você troca a visão do fundo do coração, aquilo não incomoda mais, porque você vê o garoto, o que disse na história? Não, ele não pesa, ele é meu irmão. Então, se você deixar isso, né, sair de dentro de você, com certeza você não vai sentir mais o peso das provas, porque você vai fazer aquilo entendendo que está fazendo para um irmão. E aí, lógico, não vai pesar, né? Então, é isso. Ficamos hoje por aqui, desejando a todos muita paz e uma boa noite. Boa noite a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.